Sejam bem-vindos ao 2 mais 2 não são 4, no Jornal do Centro, como sempre, com Nuno Nascimento, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Neste episódio vamos fazer a análise, o rescaldo das eleições de 26 de setembro, estas autárquicas que, por Viseu, pela região, teve alguns motivos de interesse. Vamos passar pelo distrito, mas vamos também começar pelo concelho de Viseu. E a primeira palavra é dada a Nuno Nascimento. Obrigado por estar mais uma vez connosco, Nuno. Que análise é que faz da evolução ou do balanço final da noite eleitoral aqui no concelho? Olá a todos. Quer dizer, a primeira conclusão é evidente, o PSD ganha. A segunda conclusão é igualmente óbvia, que é o PS faz um resultado histórico. A partir daqui há um conjunto de consequências que devem ser observadas também, que é a polarização que se verificou, fez com que os pequenos partidos à esquerda fossem muito depauperados nos votos para o PS, onde houve uma concentração de votos, e à direita, curiosamente, apesar de haver mais eleitores a votar nestas eleições, há uma diminuição dos votos na candidatura do PSD. É uma vitória, mas é uma vitória mais pequena do que o esperado do lado do PSD, de certeza. É uma derrota menor do que muitas vezes expectável do lado do PS. Para a história fica um resultado histórico. Aliás, ontem às 2 da manhã o secretário-geral do PS, era secretário-geral porque estava sem gravata, não se coibiu de referir Viseu de uma forma interessante, que era desta vez demonstramos que vamos a jogo para jogar, ou seja, um bocado em linha com aquilo que nós tínhamos aqui dito já há umas semanas atrás, que é, desta vez o PS não era um simples concorrente, era uma alternativa. E, portanto, ficou evidente que isso assim era, pela subida de 7 mil votos que teve face às últimas eleições o PS para a Câmara. Da mesma maneira, 12 mil. Sim. E agora faz 19.960, ou seja, ou 970 quase. E isto também num universo de votantes que desceu? Subiu ligeiramente. Não, de inscritos, peço desculpa. Mais portanto, o universo, menos inscritos, perto de 20 mil. O PSD perde 422, aliás, todos os partidos existentes perdem votos, só o PS ganha, só o PS e os novos partidos tem sinal positivo antes do valor de votos. O que resulta aqui é uma maioria clara para o PSD ainda assim, mas com uma presença da oposição como nunca tinha sido visto. Não queria, nesta primeira ronda, deixar de destacar as mudanças que houve ao nível de freguesia. E isso também espelha muito o crescimento do PS. Porquê? Porque entra em duas freguesias de uma dimensão considerável, entre a Rio de Loba, que é uma das maiores, entre a RP de São Salvador, e é interessante perceber que, por exemplo, em Rio de Loba, o PS cresce quase, não é quase que duplica, mas cresce de 1.100 para 1.970 votos, e o PSD praticamente fica na mesma. Ou seja, face às últimas eleições, os votos que diminui o PSD são 30. E isso explica um movimento curioso, que é de capacidade de mobilização de eleitores para fazer esta diferença. Em repesos diferentes, em repesos há uma inversão. Em repesos de São Salvador há uma inversão das posições, ou seja, o PSD baixa e o PS sobe, e particularmente em repesos, onde aquilo que parece ter decorrido houve numa parte da freguesia, da União de Freguesias, uma redução muito significativa de votos na lista do PSD, que serviu para ganhar, ainda que por poucos, mas aqui basta claro, a freguesia para o PSD. No Mundão houve também essa situação de descida do PSD contraposta pela subida do PS, e em Lourdosa houve uma situação idêntica, ou seja, também o PSD desce para o PS ganhar. Do outro lado, há duas juntas de freguesia que caem para o PSD, Silgueiros, muito pouco esperado, uma surpresa na noite, e São João de Lourosa, havia essa expectativa, há 4 anos tinha sido perdida por 40 votos, portanto havia muito essa disputa em jogo, e portanto eu acho que há aqui um cenário que é o PS tem o melhor resultado sempre
em termos de Câmara, regressa a uma posição de juntas de freguesia que não tinha desde 97. Portanto, há aqui uma grande recuperação, uma capacidade de mobilização de João Azevedo que pagou bem em votos o esforço que fez, continuado ao longo de 2 anos, para chegar a este ato eleitoral. Jorge Adolfo, havia motivos nesta leitura pelo Conselho, pelas freguesias, estamos aqui a falar, a análise foi feita pelo Nuno, de alguma forma havia razões aqui para o Partido Socialista comemorar, de alguma forma, na vitória nas freguesias? Bom, em primeiro, também boa tarde aos meus queridos amigos e a todos lá em casa. Sim, o PS tinha todas as razões para comemorar de forma moderada em Viseu. Estamos a falar em Viseu. Já a nível nacional tinha razões para comemorar e já lá vamos, mas de facto em Viseu e a análise que o Nuno fez, concordo de forma quase total com o que ele diz. O PS de facto tem um resultado histórico, porque nunca tinha conseguido eleger 4 vereadores para a Câmara Municipal. O máximo que tinha conseguido foram 3 vereadores. Nos momentos piores teve apenas 2. Até uma determinada fase, o CDS também conseguia meter, a partir de 1989, ainda conseguiu meter um vereador e, portanto, ali os 3 vereadores da oposição eram repartidos entre PS e PSD, entre PS e CDS. A bipolarização chegou nos últimos anos e só que o PS parecia que encalhado nos 3 vereadores. O Dr. Rua chegou a ter a esperança de fazer o pleno, tipo 9-0, nunca conseguiu. Também tentou fazer o pleno ao longo dos seus mandatos, do seu longo período de governação, antes do intervalo com o Dr. Almeida Henriques, do pleno nas juntas de freguesia, nunca conseguiu. E agora estamos, parece que, num novo ciclo. E este novo ciclo é um ciclo de esperança para a oposição, no caso concreto, protagonizada pelo João Azevedo e pelo Partido Socialista. Efetivamente, ele consegue um grande resultado. É um resultado que, entre o partido, todos aqueles que estiveram com o Partido Socialista neste projeto, cria uma certa expectativa relativamente ao futuro. João, eu disse-o aqui num dos primeiros programas que nós gravámos, que o João Azevedo vinha como maratonista, e ele próprio o tinha dito. O próprio António Costa disse-o no último comício, no dia do encerramento da campanha. Fala do João Azevedo como um maratonista, isto é, podemos não chegar em primeiro à meta agora, mas ele é um corredor de fundo e penso que esta esperança, esta ideia, a partir de um excelente resultado, como disse o Nuno, histórico, pode criar as condições de haver uma alternativa que consiga chegar à vitória, porque a alternativa existe sempre. Agora, a questão é concretizar isso em sucesso eleitoral. Isso é que nunca aconteceu com o Partido Socialista. O PSD tem sido dominador aqui em Viseu, mas penso que há motivos, não direi para comemorar de forma eufórica, mas comemorar... De forma realista, pelo que eu percebo pelas suas palavras. Realista, sim. Muito bem. Sim. Concordo com esta visão, Francisco? Entre vencedores e perdedores, o Partido Socialista está claramente no primeiro caso dos vencedores, no Conselho de Viseu, porque de resto, olhando um bocadinho para o panorama de esquerda, Bloco de Esquerda, PCP, a Iniciativa Liberal teve um resultado aquém daquilo que é esperado, o próprio líder o afirmou. O Chega esperado por quem? Pelo próprio líder. Ah, ok.
pelo menos assim o anunciou, ficou muito, no debate da Rádio Jornal do Centro, estava bastante esperançoso no resultado, até que podia ir buscar mais votações aos indecisos. Ficou com uma posição ligeiramente mais abaixo daquilo que era previsto. Aqui, feito o saldo, o Partido Socialista é vencedor em Viseu, naturalmente, para além daquilo que são os resultados óbvios com o PSD, não é? Nós não podemos dizer que o PS é vencedor e o PSD também é vencedor, quer dizer, tem que haver aqui alguma graduação, mas eu acho que o PS teve um belíssimo resultado, auspicioso, para além disso, mas já lá vou. Em primeiro lugar, o vencedor é o Dr. Fernando Ruas e o PSD. Não convém não esquecer que o PSD não é muito fácil estar há 32 anos no poder e ainda conseguir mais 4 em maioria absoluta. Portanto, quer dizer, não há nenhuma dúvida quanto a isso. O Dr. Ruas fez um discurso que, a meu ver, enfim, é o estilo dele. Eu não gosto muito daquele estilo, eu gosto mais quando alguém vence, ser magnânimo e mostrar-se, e não continuar a campanha. E eu gostava que ele tivesse feito um discurso abrangente, porque ele é presidente, espero eu, de todos os vizienses. Mas enfim, foi um discurso que também lhe apresentaram de bandeja, porque o PS não só apostou muito, como o próprio governo apostou em Viseu e, portanto, ofereceram-lhe aquele discurso de bandeja. Quem o conhece percebe que aquilo era uma bola a saltar em frente à baliza e ele, obviamente, era irresistível ia chutar. Agora, antes de passar para o PS, eu preciso de fazer esta ponte. A estratégia do PSD provou que era boa, mas não há estratégias perfeitas. A estratégia do PSD era, na escolha de Fernando Ruas, é a de evitar ao máximo o risco que havia, depois do infeliz falecimento de Almeida Henriques, o risco de o PS, e portanto necessariamente ia haver uma mudança de ciclo que não estava prevista, e há sempre um risco de, na mudança de ciclo, alguém que não seja tão conhecido poder ter uma derrota. O PSD preferiu, em vez de forçar a renovação, ou continuar a renovação que Almeida Henriques, de certa forma, já representava, jogar pelo seguro, com um nome que lhe desse a vitória, porque era um nome conhecido. Mas, como eu disse, não há estratégias perfeitas, e esta estratégia do nome conhecido é também a estratégia do nome do passado. E abriu muito o flanco para o PS. E eu acho que o PS aproveitou bem, teve um crescimento enorme, teve um grande resultado nas freguesias urbanas, que são as mais dinâmicas e que podem representar mais de qual é que é a dinâmica do futuro. Eu acho que, aliás, de acordo com aquilo que eu disse logo desde o primeiro programa aqui, acho que os militantes do PS e os apoiantes de João Azevedo podem ter algum amargo de boca de não terem começado a fazer, porque uma coisa é o trabalho que fez em 2 anos nas freguesias, que é um trabalho de sapa, escondido, mas eu acho que devia ter começado mais cedo o trabalho de proposta e o trabalho de se apresentar como candidato de futuro, para mais cedo entrar na mente das pessoas, no subconsciente, como um candidato conhecido. Isso não aconteceu, mas agora vai ter que ter o João Azevedo vai ter que tomar uma decisão que é política, mas também é muito pessoal e não tem, acho que há uma dimensão com a qual nós não podemos, não temos grande coisa a dizer, que é o seguinte: Viseu nunca teve um líder da oposição. Se pensar no Viseu, nunca teve um líder da oposição. Tem a oportunidade agora de ter, de ser alguém que nós reconhecemos como alternativa. Não é no ato eleitoral, é permanentemente. Não houve nenhum líder de conselheiro designadamente no PS, que é o partido, obviamente, da alternativa, que fosse visto nas últimas décadas como um líder da oposição. Não houve nenhum candidato que tenha perdido, mas que tenha perdido de modo a vou continuar e sou eu que aqui estou. João Azevedo não só tem a oportunidade, como se calhar, do ponto de vista político, tem a obrigação de continuar a significar isso. Claro que... Até reunindo aqui mais do que o Partido Socialista, do que os outros Partidos Socialistas, esta talvez, tendência agregadora de esquerda, não é? Mas a questão é, nós todos sabemos que João Azevedo, tendo em conta a proximidade que tem, aliás, António Costa, tem mais que oportunidades para, se quiser, ter outras coisas na carreira política. Já o podia ter tido, não teve porque assumiu o desafio de Viseu, ele vai ter que tomar uma decisão, porque se quiser ter outras coisas que podem ser até mais prestigiantes no imediato, vai ser visto imediatamente como uma pessoa que está a fugir de Viseu. Isso então numa terra que é muito bairrista
como Viseu, isso pode ser irrecuperável. Pode ser irrecuperável porque é preciso uma concentração, até de estar permanentemente na luta, nos jornais, no terreno, que provavelmente, se calhar, se ele assumir outras... Estou a imaginar, por exemplo, não sei se haverá aberturas para isso, mas CCDRs ou lugares no governo, etc. Não permite, até porque tem um estatuto de supra partes, muitas vezes, que não permite. Mas eu acho que o PS tem pela primeira vez uma oportunidade, e julgo que da sua perspectiva até a obrigação moral e política, de se assumir como oposição com o João Azevedo. Depois, muito rapidamente, sobre o resto. À direita houve um reflexo evidente das dinâmicas nacionais. Fragmentação, o CDS, quer dizer, no CDS há um fim de uma era, não é? É a primeira vez que o CDS não tem nenhum representante nem na Câmara Municipal, nem na Assembleia Municipal. Houve, de facto, um resultado de cerca de 2%, muito fraco, foi ultrapassado pelo Chega, que elege, que substitui o CDS na Assembleia Municipal, e a Iniciativa Liberal ficou, obviamente, muito longe do que era, por visto, expectável. Acho que a Iniciativa Liberal, sinceramente, perdeu muito porque muitas pessoas desconheciam o candidato e também perdeu porque muitas pessoas conheciam o candidato. É a análise. Em todo o caso, à frente do CDS. Sim, claro. Em todo o caso. Sim, mas pouco mais. Sim, é residual. Reforçado por pouca diferença, mas nas autarquias um voto faz toda a diferença. Passamos agora para o plano distrital, sabendo que há aqui alguns tópicos que, aliás, já foram destacados a nível de informação na região, desde logo pela rádio e pelo Jornal do Centro. Nós temos no distrito uma mulher presidente, em Penedono. Houve alguns concelhos, alguns municípios dignos de nota na conquista, no virar de página para os partidos diretamente oponentes. Estamos a falar de Nelas, de Lamego, mas também de Oliveira de Frades e de Mortágua. Sernancelho, que é um caso de monopartido, portanto tem a votação apenas para o partido. Isto apenas alguns tópicos daquilo que ficou na espuma de ontem, da noite eleitoral de domingo. O que é que retira daqui de mais casos? Há aqui coisas interessantes para se ver no distrito. Em primeiro lugar, houve mais votos do que houve há 4 anos atrás. Voltando a esta lógica polarizada, porque é importante que se assuma que aqui na região, como noutros lados, a polarização aconteceu e foi notória em quase todo o distrito. Eu queria destacar uma coisa curiosa, que é quer PS, quer PSD aumentam em votos no distrito. Em primeiro lugar, há aqui uma questão que é importante. O PS, que tinha a liderança do distrito, deixou de a ter. Em termos de câmaras, o PSD recupera. E, portanto, há aqui uma inversão que em termos distritais é importante, e depois vamos ver também que em termos subregionais também vai haver essa possibilidade de liderança do PSD. É que o PSD tem presença em 13 de 24 câmaras, sim. Sendo que tem 7 como candidato único, depois em coligação são mais 6 em coligação com o partido contra as 10 do Partido Socialista. Exatamente. O que lhe dá a maioria distrital. Mas, genericamente, o que é que eu gostaria de destacar? Os independentes são a terceira força no distrito, em termos de assembleias de freguesia e também em assembleias municipais. E, portanto, em termos de assembleias de freguesia, foi o que manteve a posição, por exemplo, para o PCP. O PCP é a quarta força, mas, se considerarmos os brancos, passa para a quinta força. E, portanto, é importante. Eu tenho um gosto especial pela questão dos brancos, porque eu acho que é um tema que nós devíamos tratar com seriedade para perceber o que é que aquilo significa e se aquilo devia ou não devia ser valorizado. Mas aqui vai só a talho de foice. Se os considerarmos, o PCP descia nas freguesias para a quinta força. Só PS e PSD e independentes ganham juntas, à exceção de uma junta que foi ganha pelo PCP no distrito. Ou seja, a polarização está evidente. Nós temos PS, temos PSD e depois temos aquilo que eu muitas vezes não sei se são independentes ou ex-dependentes, que é uma questão importante. Do ponto de vista de assembleias de freguesia,
O PSD, apesar de ganhar o PS, apesar de ganhar mais 2.600 votos que em 2017 perde 9 presidentes de junta, o PSD, que ganha mais 3.000 votos que em 2017, ganha 4 presidentes de junta. No distrito. Se falarmos das Assembleias Municipais, mais uma vez os independentes são a terceira força, o PCP é o quarto e o Chega o quinto. Mas curiosamente, isto em votos, em termos de eleitos, é o malfadado método Donte, tem mais do dobro dos eleitos do PCP, apesar de em número total de votos ter ficado atrás do PCP. O Bloco só tem representação na Assembleia Municipal de Viseu, um deputado eleito. O CDS, enquanto partido isolado, desaparece de todas as Assembleias Municipais do distrito. No que diz respeito às câmaras, a terceira força aqui é o Chega, em votos. Elege o vereador de Mangualde. Os brancos passam a ser a quarta força para as câmaras municipais. E só PSD, PS e independentes elegem vereadores. Há uma exceção, que é o vereador do Chega em Mangualde. Para terem uma noção, no distrito o PS perde ao todo uma Câmara e o PSD ganha 2, o que faz aquela passagem de empate para 13-10. Mantém-se uma predileção pelas maiorias absolutas. Em 24 câmaras, 23 são maioria absoluta. Portanto, estabilidade é o que aí vem em termos distritais. Descendo um bocadinho, acima de Lafões, há uma espécie de empate, como há 4 anos, ou seja, teremos 6 câmaras do PS, 7 câmaras do PSD, 6 câmaras do PS e uma independente, que é a de Beira, apoiada pelo PS. Ou seja, à primeira vista, tudo igual como de antes. À segunda vista, um segundo olhar, o PSD tem mais eleitos e, portanto, nas Assembleias Municipais permitirá ter um controle da Assembleia Distrital e, portanto, do órgão de gestão. E já agora, se não houver possibilidade de acordo, ao fim da célebre polémica de há uns anos, será presidente da CIM o presidente mais velho e, portanto, será Viseu. Não sei se há algum mais velho. Não há. Não? Ok. Confirmaste? Claro, achas que não ia confirmar? Isso não quer dizer nada, não é? Não, só estou a dizer que se confirmar essa... Ou seja, o PSD neste momento tem, a menos que se enganem no processo eleitoral de constituição da Assembleia Intermunicipal, o PSD terá a capacidade de ter aqui algum ascendente sobre o Partido Socialista, não sendo possível materializar esse ascendente face ao número de presidentes de Câmara. O impasse da última vez foi resolvido assim, ao abrigo da lei, passa a ser o presidente o mais velho, o vice-presidente o mais novo. E, portanto, não sei quem é o mais novo, não fui ver, mas talvez seja Castro Daire, mas o mais velho será o presidente de Viseu, o Dr. Fernando Rocha. Com esta análise, Jorge Adolfo, o que é que sumo é que tira, digamos assim, deste resultado eleitoral? O Nuno fez uma análise a partir de números, e os números não enganam. Isto é como o teste do algodão, não é? Não engana. Desta campanha também. Esse teste também foi um tipo de campanha. Portanto, os números não enganam. Estamos perante números. Claro que na noite das eleições há sempre... E ainda há bocado o Francisco também referia a questão dos vencedores. Bem, o vencedor é o que chega em primeiro, não é? O que chega em primeiro, o que tem mais votos. Mas há sempre a tendência a tirar aspectos positivos de um ou outro. E nas eleições autárquicas há aquele pequeno pormenor, eu diria entre aspas, que é, basta um voto que é presidente da Câmara. Claro. Portanto, a Câmara será dirigida por quem tiver mais votos, nem que seja um. E temos casos um pouco curiosos até no panorama nacional. Bom, mas no distrito de Viseu, de facto, houve aqui algumas histórias curiosas que acompanharam o período pré-eleitoral e depois de pré-campanha e depois de campanha, e que foi, por exemplo, o caso de Mortágua, em que o PSD... se pôs fora da corrida. Morreu na praia, digamos assim, tinha o pássaro na mão e de forma
inacreditável, diria eu, deixou voar. E foi uma vitória retumbante do Partido Socialista em Mortágua. Já agora fica a dúvida, não querendo interromper o seu raciocínio, Jorge, mas pode também ficar essa pergunta em aberto já para o Francisco, na intervenção que tiver a seguir. As palavras que nós ouvimos na noite eleitoral de Pedro Alves, o líder da distrital do PSD, diz que correu bem, mas podia ser melhor. Poderia estar a lembrar-se dessa... Correu bem, podia ser melhor. Pois... podia ser melhor se tivesse... Mas poderia ser um desses casos que estava a falar, no caso de Mortágua? Provavelmente. Evidentemente que houve câmaras que recuperou, o PSD recuperou. Eu lembro-me aqui, Oliveira de Frades, que era uma câmara de cidadãos, portanto, um grupo independente, não é, de cidadãos que governou a Câmara nestes últimos 4 anos. O PSD recupera. O PS tem 7% de votação, portanto, penso que até terá sido a votação mais menor em todas as câmaras do distrito, do Partido Socialista, portanto é um resultado francamente mau, digamos que é um dos pequenos, em Oliveira de Frades tornou-se um dos pequenos. Claro que o grupo de cidadãos tem uma votação muito alta e há aqui estou convencido que há aqui uma concentração de votos que tradicionalmente seriam no Partido Socialista, que foram novamente para a lista dos independentes. Há um caso surpreendente que penso que foi o de Nelas, foi a perda da Câmara de Nelas para o PSD, portanto do PS para o PSD. E CDS? Sim, coligação PSD-CDS. Aliás, esse aspecto, e ainda bem que referiste agora, esse aspecto é muito interessante. Nem sempre as coligações são a soma dos 2 resultados anteriores, dos 2 partidos anteriores, ou 3 ou 4, ou quantos eles forem. O PSD, a nível nacional, coligou-se em N com diferentes coligações, também existiram aqui no distrito de Viseu, mas criaram uma dinâmica. São exemplos em que lá está, 2 mais 2 não são 4. Exatamente, em que 2 mais 2 não são 4, foram 5 e 6. Quer dizer, do ponto de vista das dinâmicas que foram criadas com essas coligações, se calhar algum eleitorado insatisfeito, que até votava no Partido Socialista, também somou nessas vitórias dessas coligações. Um outro caso, que só para concluir, é a vitória em Mangualde do Partido Socialista, enfim, na senda do que tem acontecido nos últimos anos, com o João Azevedo, e eu falo em Mangualde porque Mangualde foi muito falado na campanha, não é? Foi trazido muito aqui à campanha e ao discurso político e mediático. Mas acaba por ser o Conselho, não vamos aqui criar prioridades entre conselhos, mas Viseu, Tondela, Lamego, Nelas e Mangualde serão os conselhos a nível de indústria, a nível de potencial por aí fora económico, acabam por ter maior representação no distrito. Sim, mas Mangualde acaba por ser o bastião socialista? Sim, Mangualde tradicionalmente foi um bastião socialista. Teve ali depois um período em que foi governado pelo PSD durante vários mandatos. Mas eu trago aqui à mesa Mangualde por causa do caso da eleição de um vereador do Chega, que é o único no distrito. Quer dizer, que torna até, os holofotes nos próximos tempos, não sei quantos tempos, porque o Chega é um partido muito dinâmico, eu utilizo aqui o termo dinâmico para não utilizar outro, se calhar um pouco mais desagradável, mas dinâmico no sentido de que o que é hoje certo, amanhã já não é e... Instável, portanto, pode ser a palavra que queria procurar. Dinâmica, há aqui uma dinâmica. E, portanto, Mangualde provavelmente nos próximos tempos vai estar sobre os holofotes um bocadinho por via do Chega Nacional. O CDS, de facto, sozinho, um dos fundadores da democracia portuguesa, o CDS sozinho evaporou-se. Em Viseu é ultrapassado pelo Will, e que também concordo com o que há pouco o Francisco diz, que o Will contava, se calhar tinha uma expectativa mais alta. Não foi o Francisco que disse, fui eu que lembrei da referência, e o Francisco até questionou essa questão. Portanto, mas a nível distrital parece-me que
há claramente uma vitória do PSD. O PS, embora subindo também em número de votos, portanto, em número de votos expressos, mas parece-me que as dinâmicas locais marcam muito as eleições aqui. Quando eu digo dinâmicas locais é concelho a concelho. Sim. E no caso, por exemplo, que há bocado foi referido de Sernancelha, em que é quase partido único, não é? Com 81% ou 82% de votação. Isto é um caso quase de estudo. Ou o Presidente da Câmara, enfim, que eu não conheço pessoalmente, é um extraordinário. Infelizmente há muitos sítios onde a democracia é quase impossível. Ou e porquê? São pequenos, que têm menos gente, quer dizer, como vais querer fazer eleições com 5 partidos, com não sei quantas listas para todo lado. Nem sequer encontrar as pessoas com disponibilidade para isso. A Assembleia Municipal de Sernancelha são 14. Pois, isto é Nuno, isto é muito mau para a democracia. Muito mau para a democracia, quer dizer... Pois, e se calhar aquela coisa que o PS sempre só pôs, por razões eleitoralistas, da fusão de concelhos, se calhar deviam começar a pensar um bocadinho melhor. A questão das fusões... Foi um dos temas tocados. Naturalmente que os candidatos aqui e ali foram fugindo, porque não seria o momento certo para o fazer. Reparem, a fusão de freguesias deu, digamos, a polémica que deu, e transversal a todos os partidos, mas deu a polémica que deu, e neste momento há muitos presidentes de uniões de freguesia que querem reverter, porque as populações querem reverter essa união. Aqui há uns anos tivemos a polémica de Canas de Senhorim, um concelho cuja dimensão é dos mais pequenos do Distrito de Viseu e que queria ainda partir-se ao meio, basicamente, com um novo concelho. Agora, vejam o que era a união de concelhos que são muito pouco populosos, mas que as pessoas sentem muito essa autonomia municipal que vem dos tempos da Fundação Nacional. Autonomia sem democracia, verdadeiramente. Mas isso é um processo, sem fazer clique, pode ser um processo inevitável, Francisco, passando até para uma análise daquilo que é o distrito, que destaque é que dá desta leitura dos resultados. Eu queria só fazer uma nota ainda sobre o tema anterior, muito rápida, porque me esqueci e era importante para mim. Não foi só o CDS que saiu da Assembleia Municipal de Viseu, foi também o PCP. Eu sobre o CDS, enfim, também não me quero alongar muito, até porque tenho, por causa das responsabilidades recentes que tive, apesar de ter saído do partido, mas é obviamente que o resultado do CDS me deixa com alguma melancolia e preocupado sobre o futuro da direita e por arrasto do sistema democrático. Mas sobre o PCP eu gostava de dizer que o Viseu ficou na Assembleia Municipal sem aquela que é, a meu ver, o melhor político de esquerda em Viseu, que é a Filomena Pires. Já o tinha referido em outros episódios, sim. Para mim eu discordava frontalmente quase sempre dela, mas era preparada, era muito concentrada nos temas próprios da esquerda, que muitas vezes nem o PS lá ia, muito atenta aos mais frágeis, preparava as sessões da Assembleia Municipal com grande afinco, critério, e irritava particularmente o Dr. Almeida Henriques, eu lembrava-me, e irritava porque ela estava preparada. Tenho pena que isso tenha acontecido. Eu não sou daqueles que têm pena da queda histórica do Partido Comunista. Eu acho que é um partido antigo, com ideias, representando em Portugal muitas ideias das mais perigosas da história. Não soube fazer o adjornamento e eu acho que está a merecer aquilo que lhe está a acontecer em muito sítio. Ainda assim, há políticos que, não encaixando perfeitamente na visão mais dogmática do PCP, são úteis, sendo do PCP, são úteis à democracia. Eu acho que o PCP fazia bem em tentar puxar a Filomena Pires para o combate até nacional, dar-lhe mais relevância. Feita esta nota, é muito difícil tentar fazer leituras nacionais, desde logo, já lá vamos, mas leituras regionais sobre dinâmicas que sejam coerentes. Porque eu concordo com o Jorge, quer dizer, muitas vezes tem a ver com o caso concreto e com as
e com as idiosincrasias do momento em cada concelho, só para dar 2 ou 3 exemplos. Mortágua, quer dizer, quem for ver, o PS ganha Mortágua. Não podemos retirar daqui que foi a confusão no PSD, aquela confusão inacreditável que fez que o PSD não apresentasse a candidatura. Nelas, o principal concorrente do Movimento de Cidadãos, era o Renovável. Nelas, não é surpresa nenhuma para quem conheça mais, quer dizer, a candidatura do PS está completamente desgastada. Porque é o ex-presidente, o atual presidente ainda, mas que perdeu as eleições, uma pessoa truculenta, é uma pessoa que leva ao extremo aquilo que parece uma combatividade, mas é um espírito truculento, antidemocrático. Eu acho que incluindo para dentro. E aquilo, mais tarde ou mais cedo, vai desgastando as pessoas e as pessoas ao momento em que querem mudar. Outro caso é o caso de Lamego, em que o PSD e o CDS ganham a Câmara contra o PS, o PS tinha a Câmara, mas quer dizer, convém lembrar porque é que o PSD perdeu a Câmara há 4 anos. Há 4 anos havia uma candidatura do PSD oficial, havia uma candidatura do atual, candidato agora, eleito, o Francisco Lopes, que foi candidato independente com o apoio do CDS, e aquilo ficou, não sei se lembram, ficou 25 para o PSD, 25 para o Francisco Lopes independente, e o PS ganha para aí com 26 ou 27. Mas porque a direita se dividiu. Sabia-se perfeitamente que a direita ia unir-se e, portanto, era óbvio que isso ia acontecer. Depois, no caso de Oliveira de Frades, é um caso que me deixa bastante feliz, porque eu sou muito amigo do João Valério, o novo presidente, foi uma das pessoas a quem eu liguei logo ontem, candidato independente indicado pelo PSD, mas ex-CDS, saiu do CDS, ele foi meu colega na distrital, na primeira distrital que eu fiz parte, que era presidente o Hélder Amaral. O João Valério, entretanto, desfiliou-se do CDS, foi candidato independente numa coligação, mas indicado pelo PSD. Acho que vai ser um belíssimo presidente, é competente e tem os valores no sítio, todos, a hierarquia dos valores políticos e morais como deve ser, mas aí também é um caso em que a direita beneficia de um movimento de cidadãos com poder e que esborou também muito o voto do PS. E, portanto, dito isto, acho que há casos e casos, não é possível fazer uma leitura... Foram resultados conjunturais e não estruturantes, pode não ser uma tendência. Acho que nunca são, repare, quer dizer, acho que nunca são, acho que, a não ser que houvesse uma grande, a não ser naqueles casos do auge do cavaquismo ou no caso de 2001, no momento já de desgaste de António Guterres, nós não sentimos nenhuma dinâmica nacional ou regional que pudesse justificar o que é que seja. E, portanto, eu acho que essa dinâmica não há. O que podemos agora falar, ou poderíamos, também não temos muito tempo, do que é que isto vai instalar em termos de regras para o próximo futuro político. Eu vejo que, por exemplo, este eclipse do CDS, o CDS obviamente que vai ter a estratégia do CDS vai ser, e a meu ver bem, tentar uma coligação pré-eleitoral com o PSD, mas essa é uma coligação com que força? Isto já aponta para as legislativas? Não, sim, para as legislativas, sim. Não é a nível nacional aqui. Eu lembro-me que a grande negociação que o Paulo Portas fez em 2015, ou para as eleições de 2015, resultou de ter sido imposto dados objetivos. É com base no número de deputados que há, com base na percentagem que houve nas últimas eleições, e contra grande parte do PSD não queria isso, queria fazer uma média mais ponderada. O CDS conseguiu isso, e agora obviamente vai se virar contra o partido, porque agora o PSD vai dizer, esses são os dados objetivos, e os dados objetivos não são só os das legislativas, onde o CDS teve 5 deputados, são também da percentagem dessa altura, as percentagens que entretanto reiteradamente aparecem nas sondagens, o resultado do partido quando vai sozinho a eleições autárquicas, e eu acho que o CDS está a caminho de uma diluição no PSD, que a mim não só não me choca, como não me entristece, porque eu acho que a vocação do CDS e do PSD, a vocação histórica, é entenderem-se. Agora, há muito... Repare, nós percebemos que as pessoas do CDS, as principais figuras, são muito mais apreciadas do que a marca, em todo lado, localmente, regionalmente, nacionalmente. E depois o facto de o CDS nos últimos 20 e tal anos ter passado, e o PSD terem vivido juntos nas principais câmaras
nos governos, fez com que o eleitorado fosse basicamente o mesmo. Há um eleitorado que é o eleitorado PAF, o eleitorado do Portugal à frente, que tendencialmente, se os partidos estiverem separados, vota ou no PSD, ou se for um eleitorado mais de fazer um contraste com a esquerda, ou um eleitorado mais panfletário, votará no Chega ou na Iniciativa Liberal, que é algo que tem um estilo de política que o CDS, mesmo quando algumas pessoas querem, quando chega a hora da verdade não consegue fazer. Não consegue fazer e a meu ver bem. E a meu ver bem. Portanto, isto vai ser... e também é terrível para o PSD, porque o PSD gostaria de ter, para poder aspirar ao governo, gostaria de ter parceiros, ou um parceiro que fosse evidente, que tivesse força e fosse apresentável à família. Não é? E neste momento o único parceiro que o PSD tem que quer ser parceiro e é apresentável à família é o CDS, mas não tem força. Os outros, a Iniciativa Liberal, não me parece que queira fazer uma coligação pré-eleitoral com o PSD, porque quer testar-se e quer ter um grupo, tem um deputado, quer ter um grupo parlamentar, e o Chega é, enfim, inapresentável. No Nascimento, partimos para a análise nacional, assim, dos próximos tempos. Lideranças, provavelmente ficou aqui a questão resolvida. Ontem, já de madrugada, essas questões não se falavam, portanto, isso também é significado da escolha dos temas e desse próprio resultado, mas numa campanha muito marcada pelos temas nacionais, uma campanha autárquica. Que leitura é que nós podemos fazer? Vimos, por exemplo, um líder, Rui Rio, líder do PSD, algo descansado, digamos assim, quase que ainda bem que isto acabou e desta maneira para partirmos para a próxima etapa. Sim, ontem à noite foi o arrumar de facas, ou seja, aquilo que se perspectivava era uma noite de facas longas e aquilo que aconteceu a partir da vitória de Lisboa foi toda a gente a meter a faca no bolso e, portanto, eu penso que o Rui Rio ganhou aqui um elan para um longo período descansado, até porque no pré-campanha e durante a campanha todos os seus adversários fizeram questão de marcar terreno. Nos últimos dias até Luís Montenegro veio a terreno para não ficar atrás na corrida com Rangel e, portanto, todos tinham pré-anunciado a desgraça e todos tinham feito a sua disponibilização para a sucessão. Este resultado que ninguém antevia dá um balão de oxigênio ao PSD e, mais do que isso, eu sei que o Jorge não vai concordar comigo, mas eu vou usar o argumento que ele usou para Viseu e quero ver como é que ele descalça este argumento na contagem nacional, que é a mesma questão que ele viu de uma mudança de paradigma ou de arranque de uma nova fase com o crescimento do PS em Viseu, com que eu concordo, ou seja, é uma mudança. Sim. Verifica-se aqui uma questão que é verdade, o PS foi quem ganhou mais câmaras, ponto final. Isso é matemática, é estatístico, não é discutível. No entanto, não sei se aperceberam que o discurso do secretário-geral, que estava sem gravata, feito ontem à noite, ou anteontem à noite, nós estamos a passar aqui na terça-feira, tinha uma questão engraçada, que ele fazia constantemente a comparação com 2013 e não com 2017. Sim. Ou seja, porquê? Porque ele sabia que se fizesse a comparação com 2017 ia ter que dizer as palavras baixámos, diminuímos e os outros estão a recuperar. Dito isto, PS ganha o número de câmaras, ganha eleitos, o mapa português continua esmagadoramente cor-de-rosa, mas aquilo que era um mapa que parecia só cor-de-rosa, à exceção de Leiria, agora tem umas quantas zonas pintadas a laranja, cresceu o PSD, perdeu bastiões, não quis chamar bastiões, mas câmaras que eram importantes. E, portanto, aquilo que o Rio ganha ontem à noite é e eu estou convencido que os próximos dias vão evidenciar isso de uma forma clara, vai ganhar um discurso de mudança de tendência, de mudança de ciclo, ou seja, do princípio da descida do Partido Socialista. Que é isso que vai mobilizar as suas bases para o percurso que tem que fazer até 2023. Não sei se o consegue, porque a questão é, nestes últimos anos já teve essa possibilidade e não conseguiu mobilizar.
Vamos ver o que acontece agora. Uma coisa é certa, o Rio não pode dizer que ganhou as eleições, mas com aquilo que lhe foi feito internamente no PSD, ele tem claramente um discurso de vitória. Porquê? Porque lhe tinham vaticinado uma derrota estrondosa. Queria destacar aquilo que aliás o Francisco já referiu. Em termos estatísticos, a derrota do PCP é o definhamento pré-anunciado, e portanto, ou bem que rapidamente há um reposicionamento, quer eu não queria dizer ideológico, mas de estratégia, ou o PCP está condenado a continuar neste ritmo. Só informar para o que eu queria dizer disso. Eu lamento, não quero ser descortês, mas a figura frágil do secretário-geral do PCP, o Jerónimo de Sousa, ontem e nos últimos tempos, não ajuda. O PCP, que tem o PCP é um pouco uma igreja católica também, gosta de quase que viver fora do mundo. Diz que pensa no longo prazo, etc. Mas a Igreja Católica pode fazer isso, um partido político não pode fazer exatamente assim, já não estamos em 1917. E o PCP não ter percebido que há anos devia ter mudado o secretário-geral para alguém mais novo, como por exemplo o João Ferreira, que talvez consiga, porque acho que não é só um reposicionamento ideológico, se calhar até nem é reposicionamento ideológico, pelo menos, se calhar é só a percepção de renovação. Eu não sei se não irá tarde agora, acho que provavelmente agora vai tarde, porque permitiu uma coisa que, quer dizer, o que acontece desculpa eu interrompi-te nesta, mas é mesmo, o que acontece na margem sul do Tejo, por exemplo, é que, quer dizer, há uma renovação geracional, há muita gente que com o preço das casas não consegue viver em Lisboa e vai viver para ali, são pessoas que não nasceram naquele mundo de que se votava sempre no PCP, não são daquelas famílias comunistas tradicionais, não há aquele portanto sim, aconteceu a mesma coisa em Loures. Quer dizer, Loures, o Bernardino Soares perde, quer dizer, para o Partido Socialista. O PS também tem um balão de oxigénio porque ocupa a cintura do PCP. Desculpa, Mas faço a pergunta para os dois, que se quiserem perguntar, o Bloco de Esquerda passou aqui entre os pingos da chuva? Não. O Bloco de Esquerda ficou evidente que não tem dinâmica autárquica. O Bloco de Esquerda está completamente fixado naquilo que é a sua política nacional, a sua capacidade de influenciar, que é muito superior à sua dimensão efetiva, ou seja, proporcionalmente tem uma presença mediática que é muito maior do que aquilo que é a sua representação parlamentar, o seu trabalho autárquico, e portanto o Bloco de Esquerda vive dessa dinâmica mediática, de agendas muito específicas, temas muito específicos que são muito fixadores daquele eleitorado e, portanto, não consegue entrar nesta dinâmica autárquica, porque não mobiliza, não trata da mercearia que é obrigado a tratar para se ganhar câmaras. Mas só voltando atrás, porque até tive aqui o papel de descarregar números, só para termos esses números também. Mas bem. Tens esse pluro tudo. Exatamente. O PS fica com 152 câmaras, perde 12, não é? O PSD fica com 114, ganhando 16. A CDU fica com 19, perde 5. Outros movimentos independentes ficam com 22. Ou seja, há aqui, quer se queira, quer não, uma inversão de um ciclo. E isso para mim é importante, não é o vencedor que esse é claro, é o Partido Socialista, mas aquele processo ascendente que estava a verificar, a curva virou. E isso é notório. Finalmente, já aqui falámos, eu tinha aqui nestes outros para destacar a Câmara, que foi o Record Nacional, que era Sernancelho, pronto, com os 81, 89, aquela coisa iraniana, o Carlos Silva tem que se lhe dar os parabéns, quer dizer, porque isto não sei se nem temos que conferir nem no antigo regime se conseguia fazer uma chapelada desta. Estou a pensar em para lá, porque as pessoas vivem muito felizes. Num cenário assim, Jorge Adolfo, nesta análise dos resultados a nível nacional, não consigo evitar de aproveitar ali o desafio, a deixa do Nuno. Se este resultado, esta vitória moral, se bem que o líder, o João Azevedo, disse que não havia vitórias morais, foi uma das palavras, uma das referências deles na reação da noite eleitoral, mas
com uma vitória realista, digamos assim, com um resultado positivo realista, pode-se fazer a mesma avaliação aqui para o Plano Nacional, para o PSD, para Rui Rio? Sim, o Nuno levantou aqui várias questões, que agora o Paulo também reforça. Parece-me que, primeiro, é um facto, o PS ganha, e como o secretário-geral, ou eu gosto mais, António Costa, referiu anteontem, sim, o camarada Costa, o secretário-geral, diz uma coisa que é uma verdade, é um facto. 3 eleições consecutivas em que o Partido Socialista é o vencedor. É o vencedor, portanto, chegou em primeiro à meta. Os outros chegaram mais atrás, ficaram com a medalha de prata, de bronze e por aí fora. Mas não veio aqui e medalhas de participação. Do outro lado, não vê Rui Rio a ser maratonista nesta situação? Já falo no Rui Rio. O PS, claro que perde câmaras. Daí tirarmos a ilação de que o ciclo está invertido, já começou a inverter-se, digamos, já chegámos ao ponto, ao clímax das vitórias socialistas a nível autárquico, daí aí já eu tenho as maiores dúvidas. Temos que ver o contexto em que ocorrem estas eleições. Nós ainda estamos a sair, ainda cá estamos dentro de uma situação extremamente grave que o país e a Europa e o mundo atravessaram, em que há um desgaste também de algumas figuras do governo que se empenharam muito nesta campanha, empenharam como militantes, como simpatizantes do Partido Socialista. E, portanto, nesse contexto, eventualmente até seria expectável que o Partido Socialista saísse muito mais desgastado e que os resultados tivessem sido piores. Mas como eu disse há pouco, e com os apoios dos presidentes de Câmara às populações na pandemia, e com os anúncios só faltava agora dizerem que não era muito difícil, não era nada, era muito fácil. Era muito fácil para o PS ganhar estas eleições a sério. O facto esta questão é que a mesma questão de não ser possível aferir que, pelo simples facto da curva voltar a descer, há uma inversão de curva, era aquilo que dizias há pouco sobre Viseu, é que se assinava uma mudança, a tendência porque a curva tinha virado. Com isto não podemos dizer que daqui à frente não volta a inverter a curva. Certo, mas o facto é que há um partido que ganha as eleições. Porquê? Porque teve mais câmaras. Sim. Mais votos. E mais votos. E mais número de mandatos. Sim. Seja da freguesia, seja da Assembleia Municipal, seja das câmaras. Portanto, isso é um facto. Diminui o número de câmaras ganhas, diminui. Isso é um sinal de haver uma mudança de ciclo? Aí tenho as maiores dúvidas. A questão do PRR, que foi muito discutido e que devia ter sido discutido por todos os partidos, devia ter sido trazido ao debate pelo PSD também e pelos outros partidos. Acho que, na minha perspectiva, talvez tenha havido alguns momentos em que não havia necessidade, mas faz parte das dinâmicas políticas e dos discursos. Agora eu queria fazer aqui uma referência ao PSD. Para finalizar. Noite das facas longas, que as facas foram guardadas na algibeira, mas elas estão afiadas e estão à espera do momento certo. Estão à espera do momento certo. Isto é, o Rui Rio tem o balão de oxigênio que o Nuno refere. E esse balão, em boa parte, foi por causa de Lisboa. Não esquecer que em Lisboa há 10 vereadores da oposição neste momento. 10. E 7 que vão formar o apoio municipal. Mas há 10 vereadores da oposição. Portanto, a tal inversão... Em Lisboa, claro, há uma esperança... Mas queria começar por aqui. Mas há 10 vereadores, 10 vereadores, sendo que um deles provavelmente será o futuro secretário-geral do Partido Comunista. Vamos ficar. Ok. Francisco, para finalizar esta análise, aproveitando então aí a deixa do Jorge. Eu acho que Lisboa é um bom barómetro.
por duas razões. Há aquele livro do Dickens que é A História de Duas Cidades. Eu acho que Lisboa foi a cidade de duas histórias, que é preciso contá-las. Uma coisa que nós não temos muito o hábito em Portugal, e os partidos então não têm o hábito nenhum, é de perceber uma coisa. Muitas vezes aquilo que ganha ou que ajuda a ganhar eleições é o sistema eleitoral. Aquilo que ajudou Carlos Moedas a ganhar Lisboa foi o sistema eleitoral, designadamente o facto de não poder haver geringonças. O PSD e o CDS e os outros partidos tiveram 34%. 34% não é um resultado extraordinário. O que acontece é que, num sistema deste tipo, ganha quem conseguir polarizar do seu lado o voto do seu lado. E o Carlos Moedas conseguiu muito bem, e eu acho que o conseguiu logo à partida. E porquê? Porque a direita estava tão necessitada de figuras que dessem a ilusão de poder ganhar, figuras de proa. Quer dizer, o Carlos Moedas é uma pessoa do último governo, era um braço direito de Pedro Passos Coelho, que nós achávamos que não estava interessado na política nos próximos tempos, tinha ido para a Gulbenkian. Quando ele aparece a dar esse sinal, eu há pouco julgo que falei há pouco, havia um eleitorado PAF. Sim. O eleitorado PAF foi logo concentrado em Carlos Moedas. A Iniciativa Liberal e o Chega, aliás, como se viu, iam ter muitas dificuldades em conseguir ter resultados bons. E depois o Carlos Moedas também percebeu outra coisa, que, indo se calhar contra a sua maneira de ser, ele fez uma campanha muito de ataque ao Fernando Medina, às coisas os problemas das embaixadas, o problema das acusações de corrupção ou dos indícios de corrupção. Portanto, polarizou muito o voto à direita. E para além disso, porque é uma pessoa cortês, com aquele estilo, é abrangente, dá-se bem com a esquerda, dá-se bem com a direita, é uma pessoa centrista, não assustou ninguém ao centro e foi buscar muitos votos ao centro. À esquerda era completamente diferente. Há muita gente à esquerda em Lisboa que não gosta do Fernando Medina. O Fernando Medina é muito impopular também à esquerda. E numa cidade como Lisboa, em que tem outras opções fortes à esquerda, designadamente o PCP, que teve um belíssimo resultado, era a receita para o desastre. Porquê é que eu digo que Lisboa é uma cidade de duas histórias? Porque depois nós vamos a ver, se aqueles resultados fossem legislativos, a esquerda tinha uma maioria absoluta. E é preciso ter cuidado a direita tem de retirar, é preciso ter cuidado com as ilações. Sim, já lá vou. Mas é que tu não estás a dar razão. Não te estou a dar toda a razão. Também vou dar a razão ou não de outra forma. Não, claro. Sim, mas Jorge, claro que sim. O PSD tem 34%, o PS tem 33%. Mas, repara, grande parte da política, como sabes, seguramente, não são só factos. É a percepção que tu podes gerar através dos factos. E não há dúvida de uma coisa. Agora vamos ver se Rui Rio tem talento para isso. Porque o Nuno estava a dizer há bocado, e bem, nos próximos 5 dias e tal. É claro que um político com talento vai dizer que houve uma mudança de ciclo. E porque de certa forma houve, repara, nem precisa ir basta ver ontem os semblantes. Basta ver os semblantes. E isso pode gerar uma dinâmica, pedes logo uma coisa que é aquela ideia de que Rui Rio está acabado. Eu próprio tinha... Costa é imbatível. Costa é imbatível. Isso, que é inevitável. Que é imbatível o Costa. A partir de agora, é que quando havia esta ideia, qual é que é o problema? Quando há... A questão é esta. Quando uma imagem sobre alguém, um político, está de tal maneira enraizada, qualquer coisa que ele faça, incluindo coisas boas, podem ser vistos à luz dessa narrativa negativa. Agora vai ser ao contrário. Agora, esta ideia de que, olha, se calhar o Rio ainda se aguenta. Claro que podemos chegar à conclusão de que depois aquilo não dá mais e vamos continuar a ter sondagens nacionais com a esquerda maioritária, porque é provavelmente até isso que vai acontecer. Aliás, até dizia um comentador conhecido, o Zé Miguel Júdice, que dizia que isto foi o melhor que aconteceu ao António Costa, porque o Rio vai continuar. Mesmo para finalizar, a oposição interna do PSD, eu não sei se tem capacidade agora para recuar. Por uma razão. Duas. Uma, estratégia, tem a ver com uma razão estratégica relativa a isto que eu estava a dizer. Nada nos garante que Rui Rio vai por aí acima e vai ganhar as eleições. Atenção. Muito provável, com os dados que nós temos, ou seja, com o quadro sociológico, político-sociológico que resulta destas eleições, a esquerda ainda ganharia umas legislativas. E portanto... Pela sondagem que foi apresentada... Sim, mas ontem era o pior dia para se falar de sondagens. A minha sondagem é o resultado. Certo. Eu prefiro os resultados, se fazer a sondagem de resultados, do que a sondagem. Mas eu não estou a dizer o contrário, Jorge.
hás de convir que estarás habituado a que eu não estou aqui Eu normalmente muito clubístico. E, portanto, o que eu estou a dizer é que as coisas começam assim. A ideia de que, afinal, o Costa não é imbatível, como se aliás viu, não só dos resultados, mas da cara dele, a ideia de que Medina era imbatível, aquela coisa que diziam, é impossível porque Lisboa é uma cidade de esquerda. Eu acho que foi precisamente por ser uma cidade de esquerda que muita gente votou tão à esquerda que desagregou o voto. Eu acho que foi precisamente por Lisboa ser uma cidade de esquerda João Ferreira que vota no João Ferreira. Aliás, Coimbra por acaso não aconteceu tanto isso, mas ameaçava que não era tanto o PSD que ia ganhar, era o Jorge Gouveia Monteiro, que é uma figura conhecida da esquerda de Coimbra, que teve 11 ou 12% e que se achava que era isso que ia tirar o... E em parte também foi. Ou seja, claro que é sempre assim. Há muita gente que me diz, que eu já me disse hoje, não foi o Moedas que ganhou, foi o Medina que perdeu. É sempre assim. Há um que tem embalo e outro que ajuda tendo menos embalo. É assim, ou tendo outras dinâmicas como a divisão de voto. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que há oportunidade para a direita, e a direita neste momento, quer dizer, a única que tem capacidade no partido é o PSD, não há fórmulas de governo sem ser o PSD, e o PSD provavelmente hegemónico, há oportunidade para isso. A questão não é saber se o ciclo mudou ou não, a questão é saber se o PSD tem ou não tem talento para pôr isso na mente das pessoas. Fica a página aberta para estas últimas palavras de Francisco Mendes da Silva, que aqui se juntou, como é habitual no 2 mais 2 não são 4, a Jorge Adolfo e a Nuno Nascimento, neste episódio do 2 mais 2 não são 4, de análise às eleições autárquicas de 26 de setembro. Obrigado por se ter juntado a nós. Voltamos a encontrar-nos daqui a 2 semanas.